Olá, crianças! Este é o Venham a Mim Podcast. Aqui você ouve várias histórias de Jesus e sobre as pessoas da Bíblia. Continuando a nossa série sobre os milagres de Jesus, hoje vamos contar a história de 2 milagres. 2 pessoas que foram curadas por Jesus. Você pode ler no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Vamos lá? Jesus estava andando e grandes multidões o seguiam. Um leproso chegou perto de Jesus, caiu de joelhos aos pés dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Mas Jesus pediu para o ex-leproso não contar para ninguém e só mostrar para o sacerdote do templo que ele tinha sido curado. E esse não foi o único milagre. Não muito tempo depois, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial do exército romano se aproximou pedindo ajuda. Ele suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Como oficial do exército, só preciso dizer para os meus soldados: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se diga a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé tão grande como esta em Israel. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e que não tinha cura. E ninguém chegava perto de um leproso, com medo de também ficar doente. Imagina a surpresa daquele leproso quando Jesus, sem medo, tocou nele e curou ele. No segundo milagre, quem ficou surpreso foi Jesus. E você sabe por que Jesus ficou surpreso com a fé do oficial do exército romano? Porque esse oficial não era judeu. Ele não sabia quem tinha sido Moisés, ou Abraão, ou Israel. Mas mesmo assim, ele creu que Jesus era poderoso para curar o servo dele, sem nem precisar ir vê-lo. E sabe de uma coisa? Jesus continua curando hoje em dia. E não existe um só jeito de curar. Tem gente que é curada dentro da igreja, tem gente que é curada orando em casa e também tem gente que é curada através dos remédios. O importante é sempre lembrar que o maior milagre foi o sacrifício de Jesus na cruz. E por causa desse milagre, se tivermos fé nele, um dia estaremos com ele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia! Isso está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E eu quero dedicar esse podcast para uma garotinha muito guerreira, a Sofia Brada. Estamos orando por você, viu, Sofia? Que o Senhor te abençoe muitão. Um grande beijo. E um beijo também para o Henrique, a Giovana e o Augusto Miller. Obrigado, crianças, por ouvirem o nosso podcast. E não perca o próximo episódio. Que milagre será que vamos contar? Siga-nos nas redes sociais, @Venham a Mim Podcast. E que o Senhor abençoe todos vocês. Tchau, tchau!